Olá pessoal, sou o professor Isaías da Filosofia, aqui mais uma vez, hoje auxiliado pela HB, e a gente vai tratar de um assunto muito voltado para a filosofia contemporânea. Trata-se da biopolítica na sociedade de controle. Então isso aqui é fundamental, porque à medida que os meios de comunicação vão se tornando mais abrangentes, mais eficazes, e mais imediatos, a nossa sociedade se torna cada vez mais uma sociedade controlada. Então vamos dar início à nossa aula de hoje, trazendo o seguinte: na sociedade do controle, a biopolítica se manifesta como a gestão da vida pela tecnologia e pelo poder político, influenciando e regulando aspectos como nascimento, saúde, longevidade e comportamento através de dados. O conceito desenvolvido por Michel Foucault descreve como o poder estatal e outras instituições passam a gerir a vida em si, buscando otimizar a população para fins econômicos e políticos. Então, na verdade, trata-se de tornar uma população dócil para o trabalho e para a política. Então, é fundamental a gente olhar essa imagem, porque uma pessoa está aí diante de uma tela, diante de um computador e vigiada por todos os lados. Essa sociedade, ela vem cada vez mais aprimorando o modo de vigilância. Bom, então, na sequência, podemos tratar da biopolítica e sociedade de controle, olhando também aí a imagem onde as pessoas parecem estar orientadas pelo pescoço, pela cabeça, de certa forma, amarradas. Bom, então, biopolítica é o conjunto de estratégias e tecnologias de poder que visam gerenciar a vida da população, incluindo aspectos como saúde, higiene, reprodução e longevidade. E aqui eu gostaria de colocar também dentro dessa questão da longevidade a qualidade de vida, porque não adianta viver muito sem ter uma vida de qualidade. Sociedade de controle, o que é? Uma sociedade onde o poder não se exerce mais através de instituições disciplinares fixas, como prisões e escolas, mas de forma mais fluida e difusa, utilizando a tecnologia e a vigilância para controlar a vida cotidiana dos indivíduos. Então a gente fica pensando numa câmara de vigilância, num semáforo onde os carros vão passar e podem ser filmados se estão passando com sinal aberto ou com sinal fechado. Então, fundamentalmente é isso. Às vezes a gente nem sabe, mas isso pode estar acontecendo. Bom, interconexão. A biopolítica e a sociedade de controle estão intimamente relacionadas, pois a sociedade de controle é uma forma de exercício do biopoder, utilizando a tecnologia e a informação para gerenciar e controlar a vida da população. Bom, então, na sequência, nós temos implicações da biopolítica na sociedade de controle. E aí nós já temos de imediato uma imagem: sorria, você está sendo filmado. Eu já vi também algumas imagens que diz o seguinte: sorria, você está sendo manipulado. Porque, de certa forma, a vigilância acaba por exercer também uma manipulação sobre a vida da gente. Bom, então, num primeiro momento, controle da vida. Então, a biopolítica busca controlar a vida em suas diversas dimensões, desde a saúde e a reprodução até as escolhas individuais, utilizando dados e informações para moldar comportamentos e subjetividades. Então, muitas vezes, quando eu escolho torcer por um time que não é brasileiro, o Barcelona da Espanha, por exemplo, eu estou sendo influenciado direta ou indiretamente pelos meios de comunicação. Bom, no segundo ponto, rastreamento e vigilância.
O uso de tecnologias digitais, como rastreamento de localização e coleta de dados, permite um monitoramento constante da população, aumentando o poder de controle das instituições. E aí nós temos o seguinte: por um lado, isso traz segurança. Por outro lado, de certo modo, reduz aquilo que nós chamamos de privacidade, a nossa liberdade. Bom, então nós temos aí num terceiro momento dessas implicações, a flexibilização e adaptação. A sociedade de controle se caracteriza por uma maior flexibilização das normas e regras, mas essa flexibilidade muitas vezes mascara um controle mais sutil e adaptável às necessidades do sistema. Então, muitas vezes a gente não está nem regulamentado por uma lei ou por uma norma da empresa ou do estado onde a gente vive, trabalha, enfim, e participa dos eventos sociais. A gente muitas vezes acaba sendo controlado por poderes menores, mais sutis, que estão aí muitas vezes até de forma imperceptível. Outra coisa que nós temos aí, o quarto ponto, a manipulação e subjetividade. A biopolítica pode ser utilizada para manipular a opinião pública e moldar as subjetividades individuais, buscando criar cidadãos conformados com os objetivos do poder. Então nós precisamos ter cuidado, porque nem tudo é maravilha nessa sociedade de vigilância. Muitas vezes a gente quer apenas tornar pessoas dóceis para uma obediência passiva e para o trabalho sem reclamação. E isso é um pouco complicado porque reduz a qualidade de vida do ser humano. Muito bem. Então, temos agora aí o seguinte: exemplos de biopolítica na sociedade atual. E aí é que eu digo que o nosso assunto de hoje é muito voltado para a filosofia contemporânea. Num primeiro momento, nós temos aí políticas de saúde pública. Então, campanhas de vacinação, controle de epidemias e decisões sobre investimentos em saúde são exemplos de como a biopolítica se manifesta na gestão da saúde da população. Então, muitas vezes a gente esperava no passado acontecer uma catástrofe, uma peste, alguma coisa, para poder prevenir. Agora não. Agora a gente pode visar uma antecipação, quer dizer, se antepor a um acontecimento negativo na sociedade, incluindo, por exemplo, a questão da saúde. Bom, controle da natalidade. Isso aqui é um problema que tem relação com o neomaltesianismo, né? Políticas de planejamento familiar e controle da natalidade são exemplos de como o poder se exerce sobre a reprodução humana. Então, isso pode ter aspectos positivos e negativos. Terceira coisa, monitoramento digital. O uso de tecnologias como rastreamento de localização e coleta de dados em redes sociais são exemplos de como a biopolítica se manifesta no ambiente digital. Então eu posso estar aqui no meu trabalho e colocando uma câmera de vigilância lá na minha casa, pelo meu aparelho telefônico, eu posso estar controlando o que está acontecendo por lá pela minha casa em tempo real. Bom, então, vamos tratar agora de alguns pontos que eu acho que são relevantes para essa questão da biopolítica na sociedade de controle. Então, uma primeira coisa que nós temos aí é a melhoria da saúde pública. Então, a biopolítica pode impulsionar políticas de saúde pública como campanhas de vacinação, programas de prevenção de doenças e melhorias na infraestrutura sanitária, visando o bem-estar da população. Então, isso aqui é de suma importância, porque a saúde pública requer a ciência, requer a tecnologia, requer uma manipulação cuidadosa dessas coisas, mas, em todo caso, acontece um aprimoramento. E isso é fundamental e isso nos dá mais segurança, por exemplo, na hora de fazer uma cirurgia.
Agora, nós temos aí no o segundo ponto, o aumento da expectativa de vida. Então, através de avanços na medicina, tecnologia e políticas de saúde, a biopolítica pode contribuir para o aumento da expectativa de vida e a redução da mortalidade. E, fundamentalmente, ela tem contribuído para as duas coisas. Agora, resta uma reflexão que eu já fiz referência aí no começo da aula, a questão da vida com qualidade. Então, muitas vezes é melhor a gente acrescentar vida aos poucos anos que a gente tem do que acrescentar longos anos de vida sem qualidade. Então, dos grandes desafios da ciência e da tecnologia da contemporaneidade, é prolongar a vida, mas, ao mesmo tempo, conseguir manter uma vida com qualidade, o que é fundamental. Às vezes a gente vive muitos anos deitado em uma cama, então preso a um leito, não é interessante para a nossa longevidade, né? Então é uma longevidade sem qualidade. Bom, então gerenciamento de riscos, é aí o terceiro ponto. Então a biopolítica permite a identificação e o gerenciamento de riscos à saúde pública, como epidemias, através de medidas preventivas e de controle. Então, muitas vezes, a gente toma uma medicação para controlar uma doença que já está presente. Mas nós podemos, por exemplo, tomar uma vacina para evitar uma doença no futuro. Então, existe essa possibilidade que é decorrência dessa biopolítica bem implementada, quando colocada em prática com satisfação para a população. Então, agora, nós temos alguns pontos que eu diria negativos, né? Mas são, na verdade, pontos que a gente deve questionar. Não se trata de acabar com a biopolítica na sociedade de controle, porque tem pontos negativos ou pode ter pontos negativos. Os pontos negativos, eles existem para que a gente possa combater. Então, primeiro, controle e vigilância. A biopolítica pode levar a formas de controle e vigilância da população com o objetivo de otimizar a produtividade, ou seja, o trabalho, e a conformidade com normas sociais. Então, a gente não deve ser uma sociedade tão passiva assim. A gente precisa questionar as normas e as regras da sociedade. Ou você nunca questionou? Eu já questionei e continuo questionando em alguns casos. Por exemplo, quando se trata da maioridade penal, por exemplo. Tem muita gente que quer manter aos 18 anos, outros que querem fazer a redução da idade penal. É uma discussão que ela precisa ser embasada em dados. E a biopolítica, então, ela pode ajudar a fornecer esses dados. Bom, desigualdades sociais. Então, as políticas biopolíticas podem reforçar desigualdades sociais com acesso desigual a serviços de saúde e a benefícios da biopolítica. Então, nem tudo é maravilha. Então, pode acontecer que a gente destina recursos e aparato científico e tecnológico para um setor da vida e para outro não. Para um grupo de pessoas e para outros não. Para outros grupos não. Então precisa corrigir esses erros. Isso aqui precisa ser minimizado, se não der para acabar com essa desigualdade. Biopoder e manipulação. O biopoder, conceito relacionado à biopolítica, pode ser usado para manipular a população, controlando seus corpos e vidas, muitas vezes de forma sutil e imperceptível, quando, por exemplo, dita uma certa moda, um certo tipo de uso, né? Um certo tipo de medicamento, por exemplo, que muitas vezes passa a ser aí difundido com amplidão e muitas vezes a gente nem acaba questionando os efeitos colaterais que possam acontecer. Muito bem, então, agora, continuando esses pontos questionáveis, nós temos ainda a exclusão e discriminação. A biopolítica pode levar à exclusão e discriminação de grupos considerados anormais ou riscos à saúde pública, como pessoas com doenças crônicas ou condições de vida precárias que acabam sendo isoladas
do convívio social. Isso aqui é um pouco perigoso, porque muitas vezes a doença nem é contagiosa, mas a gente se separa do enfermo por puro preconceito e por ignorância do que possa estar acontecendo. Bom, quinto, deslocamento do indivíduo. A biopolítica pode focar mais na população como um todo do que no indivíduo, levando a decisões que podem não considerar as necessidades e particularidades de cada pessoa. Então, é claro que a gente deve colocar em prática programas de saúde, de qualidade de vida que favoreça a todo mundo, mas a gente precisa levar em consideração os casos particulares que deve ter em todas as nossas famílias, em todas as partes da nossa sociedade. Então, nós temos aí um pensamento de Foucault que é o seguinte: a nossa sociedade não é uma sociedade de espetáculo, mas de vigilância. Então ele acreditava que para que a gente tenha uma sociedade de pessoas dóceis, a gente precisa, além das normas, precisamos das vigilâncias. Então agora, depois dessa reflexão mais ou menos longa sobre a biopolítica na sociedade de controle, vamos a uma atividade, que é a seguinte: a biopolítica dentro da sociedade de controle é uma forma de poder que se exerce sobre a vida, buscando gerenciar a população e seus comportamentos com a finalidade de criar indivíduos dóceis para a harmonia do convívio social. Em uma sociedade de controle, a biopolítica se manifesta de forma a: letra A, eliminar qualquer tipo de controle sobre a vida dos indivíduos. Então parece um pouco contraditório. Uma sociedade de controle eliminar controle é contraditório. Letra B, substituir o poder disciplinar por uma ausência total de mecanismo de controle social? Bom, será que se trata de substituir, por exemplo, normas, disciplina, regras, etc., e também evitar controle? A sociedade não precisa ser controlada, os indivíduos não precisam ser controlados? Letra C, fazer com que o controle sobre os corpos se torne menos relevante. Então, será que o controle sobre o corpo e sobre a mente, eles devem ser equivalentes? Deve ter o controle mais de um do que do outro? Como seria? Letra D, levar o indivíduo a interiorizar normas e se comportar de forma desejada através de mecanismos de controle contínuo e comunicação instantânea. Então, é aquele negócio da comunicação abrangente e imediata. Seria essa a resposta? O que você acha? Agora, letra E. Descentralizar o poder do Estado para que ele se torne mais disperso e ineficiente no sentido de assegurar maior liberdade individual. Então, essa sociedade de vigilância visa mesmo que o indivíduo seja livre na sua individualidade? Então, sem maiores delongas, vamos à resposta correta. Olha aí, letra D, levar os indivíduos a interiorizar normas e comportamentos de forma desejável através de mecanismos de controle contínuo e comunicação instantânea. Então, prevalece aquilo que eu já insisti muito, aquela questão de que a imediatez da comunicação e a abrangência deve levar a um controle no sentido de criar pessoas dóceis. Então agora, para concluir verdadeiramente o nosso trabalho de hoje, vamos dizer o seguinte: a biopolítica dentro da sociedade de controle é uma forma de poder que se exerce sobre a vida, buscando disciplinar a população e seus comportamentos através de tecnologias e informações. Essa gestão visa promover um controle mais sutil e adaptável, mas também a manipulação e a moldagem das subjetividades individuais. Então não se trata de controlar só o corpo, mas também a mente.
É necessário valorizar e ampliar os aspectos relevantes da biopolítica para o aprimoramento do convívio social. E, finalmente, o cuidado para eliminar ou minimizar os efeitos negativos da biopolítica no ato de controle social, onde ele deve ser constante, né? Sabemos que ele deve ser constante. Então, gente, essa foi a nossa reflexão de hoje. Eu agradeço muito a todos pela atenção. Não deixem de visitar a nossa plataforma para a retomada do conteúdo. Olhem também alguma referência que a gente coloca aí para o aprofundamento do nosso conhecimento a respeito de cada assunto. Até o nosso próximo encontro.